Olá, meu nome é Carol e no passo a passo de hoje eu vou mostrar a vocês como eu fiz essa bolsinha de crochê que pode ser usada a tiracolo ou como pochete. Incrível, né? Então, se você curtiu e curte conteúdo desse tipo, já me segue aqui para ver todas as novidades. Agora chega de conversa e bora pro passo a passo. Para fazer a bolsa, eu vou utilizar uma agulha número 6 e um fio náutico de 3 milímetros. O restante do material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, para dar início, nós vamos fazer aqui 13 pontos correntes, mas na verdade eu só vou trabalhar 12. E eu vou fazer, pontos baixos pegando nessa alcinha de trás. Então, eu pulo a primeira alcinha, venho na segunda e faço meu primeiro ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo sobre cada alcinha dessa. Chegando aqui no meu 12º ponto, beleza? Ficou desse jeito aqui, tá? Eu vou fazer um ponto corrente, mas eu não vou virar o meu trabalho. Nós vamos fazer pontos baixos dobrados. O ponto baixo dobrado, a gente vai pegar aqui por essa alcinha e também pela alcinha de baixo, desse jeito. Então, eu tenho o meu ponto de cima aqui, tá vendo? O meu ponto de baixo. E aí, eu vou pegar bem pela frente, vou mostrar a vocês. Vou inserir a agulha, aqui por dentro e também por dentro aqui desse ponto de baixo. Puxo o fio, trago todo e faço um ponto baixo. Então, vamos lá. No próximo ponto, pego a alcinha aqui de cima, pego a outra alcinha lá de baixo, puxo o fio e faço um ponto baixo. E ele vai ficando desse jeito, tá? De frente pra mim. E não tem mistério, a gente vai pegar bem nessas alcinhas, trazer o fio e fazer um ponto baixo. Então, insiro aqui por cima, aqui por baixo, trago e faço um ponto baixo. Vou fazer isso até o final, vou fazer pelos 12 pontos e volto. Bom, tô chegando aqui no meu último ponto. O último ponto, ele sempre fica bem escondidinho, tá? Então, por isso é importante contar. Faço aqui o meu último ponto baixo, ele ficou desse jeito, tá vendo? Ele fica meio aberto e aqui atrás fica liso. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa, um ponto corrente, e agora eu vou trabalhar essas duas alcinhas, bem aqui da frente, que tá bem abertinho, tá vendo? A partir da segunda carreira eu acho que fica até mais evidente. Então, a gente só vai inserindo aqui, nas duas alcinhas bem de frente pra gente e faz um ponto baixo. Pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Vou fazendo isso por todo o percurso. E aí, aqui do outro lado, já forma novamente aquela mesma abertura. Beleza? Então, esse é o ponto baixo dobrado. Eu vou fazer aqui por pelo menos 14 carreiras e volto para a próxima etapa. Então, vou adiantar e volto. Bom, fiz aqui as minhas 14 carreiras, beleza? Bom, como é um ponto dobrado, é como se a gente fizesse 14 para um lado e 14 para o outro, tá? Para não ficar dúvidas, aí tá a medida, fiquei com 18 centímetros por 12, beleza? E aí, essa aqui vai ser a altura ideal para o corpo da nossa bolsa, tá? E agora eu preciso fazer a aba, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma carreira aqui em ponto baixo dobrado, tá? Então, vou fazer aqui, vou finalizar essa aqui, vou fazer mais uma carreira, vamos ficar com 15, né? Para um lado e 14 para o outro, podemos dizer assim. Então, vou fazer mais uma carreira de ponto baixo dobrado. E agora, eu vou fazer um ponto corrente. E nós vamos trabalhar apenas nesses pontos aqui de cima, tá? Pontos baixos normais. Então, eu vou virar e vou pegar aqui, nessas alcinhas aqui de cima, normalmente, tá? Ponto baixo normal, beleza? E ele vai ficar com aquela diferença lá do outro lado, que é justamente para poder deixar, né, a marcação ali da nossa aba e a gente ter também uma estrutura mais fina para nossa aba, até porque vamos entrar com um fecho, né? Um fecho de pressão, beleza? Então, vou fazer aqui algumas carreiras e volto. Bom, fiz aqui 7 carreiras, tá? Basicamente a metade aí, né, da nossa bolsa, do corpo da bolsa. E agora a gente vai fazer
o espaçamento para colocar o nosso fecho, beleza? Bom, para fazer o espaçamento, vou mostrar a vocês como eu faço. Eu pego o fecho, posiciono aqui e vejo quantos pontos eu preciso de espaço para poder encaixar, tá? Quantos pontos preciso para encaixar nesse buraco aqui, tá vendo? Aqui eu vi que 4 pontos são necessários. Como eu tenho 12 pontos totais, eu vou tirar os 4, então fico com 8, e esses 8 eu divido para cada lado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 4 pontos de cada lado e deixar um espaço de 4 para colocar o fecho, beleza? Então, vou fazer aqui 4 pontos baixos, desse jeito, faço 1, 2, 3, 4 pontos correntes, pulo 4 de base e venho aqui no quinto, ó, e faço ponto baixo seguido de mais 3 pontos baixos, tá? Total de mais 4 pontos baixos. Beleza? Então, feito isso, eu vou... Ó, eu tenho o espaçamento aqui do meu fecho, tá? Ó, mostrar aí pra vocês. Ele encaixa certinho. E aí, agora, é só fazer ponto corrente e voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Inclusive aí em cima dos meus pontos correntes. Eu vou fazer aí pelo menos 2 carreiras e volto pra gente ir pro próximo passo. Feita aqui as minhas 2 carreiras, agora é só cortar o fio e a gente vai partir para as nossas laterais. Bom, adiantei aqui uma das minhas laterais e ficou desse jeito aí. Agora eu vou fazer o outro lado com vocês e depois é só replicar. Bom, o primeiro passo para fazer a nossa lateral é demarcar o ponto aonde nós vamos começar. Para fazer isso, eu contei essas alcinhas aqui, tá vendo? Bem na lateral. Contei 7 e marquei a 8ª, com a minha agulha mesmo, tá? Como eu tenho um total de 15, eu fiquei com 7 para cada lado da minha agulha. Feita uma rápida conferência, tá? Certinho aqui. Eu vou usar, ó, esse fio, essas 2 alcinhas do lado dessa alça que eu contei, tá vendo? Deixa eu virar aqui. Tá vendo? Ó, essa é a alça e aqui eu vou fazer o ponto do lado dessas 2 alcinhas e vou subindo ponto a ponto dessa maneira assim, tá? Na horizontal. Então, vou inserir aqui a minha agulha já com nó regulável e faço um ponto baixo bem do lado da alcinha. Pulo a alcinha e faço outro ponto baixo. Faço um ponto corrente e agora eu vou fazer um aumento em cada um desses pontos. Então, vou fazer 2 pontos aqui dentro do primeiro ponto baixo e também 2 pontos baixos dentro do meu segundo ponto baixo de base. Fiquei com 4, faço um ponto corrente e agora eu vou trabalhar 4 pontos baixos indo e voltando. Eu vou fazer isso por 6 carreiras. Tá? Afinal, eu preciso de 7. Como eu já tenho uma de 2 pontos, eu preciso de mais 6 com 4 pontos baixos. Então, vou adiantar as minhas 6 carreiras de 4 pontos baixos e volto. Feita aqui as minhas 7 carreiras da lateral, beleza? Então, uma de 2 pontos baixos e 6 de 4 pontos baixos. O próximo passo é costurar. E aí, eu vou utilizar esse fio que tá aqui no carretel. Eu não vou cortar, ok? Então, eu vou posicionar aqui a minha lateral. Se você achar necessidade, pode fazer o uso de marcadores, tá? Para te ajudar, para te auxiliar. Eu não vou estar usando, mas fica a dica, beleza? Bom, o critério aqui para costura, tá? Normalmente é no olho mesmo, mas a gente busca alguns pontos de referência, tá? Eu tenho aqui o ponto de referência, que é a minha aba ali, o limite da bolsa e da aba. E tenho também esses nozinhos aqui do lado, tá vendo? Eu usei esses nozinhos aqui, ó, para poder fazer a costura. Então, assim, aqui eu tenho 7, então ele já me guia aí os 7 pontos que eu preciso fazer, ok? Eu vou fazer a costura com pontos baixíssimos, tá? E aí, para fazer essa costura, ó, eu vou usar o fio, já ponho ele ali para trás, tá? E eu vou pegar uma alcinha do lado de cá, que esteja na mesma direção das que eu determinei que eu vou usar do lado de lá. E aí, só puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Então, insiro a agulha aqui, ali e puxo o fio todo de uma vez. Insiro por aqui, insiro por ali e puxo tudo de uma vez. Eu vou fazendo ponto a ponto, 7 pontos.
beleza? Faço 7 pontos do lado de cá, ó, fiz os meus 7 pontos aí, tá? E aí, agora, para chegar até o meu outro lado, eu vou fazer pontos baixíssimos, pegando em alcinhas aleatórias aqui, ó, só para poder caminhar lá por cima. Então, eu não tô fazendo costura aqui nessa parte de baixo, eu tô só caminhando com pontos baixíssimos para poder chegar aqui, ó, no meu outro lado. Ó, cheguei aqui do outro lado, já seguro ali na posição que tem que ficar, ó, para não ter erro. E aí, eu vou usar as mesmas alcinhas, ó, essas as 7 alcinhas que eu usei do lado de lá. Vou fazendo da mesma maneira, pontos baixíssimos, usando uma alcinha do lado de cá e a outra alcinha do lado de lá. Terminada a minha costura, ficou desse jeito aí. E aí, a gente agora vai fazer um ponto corrente aqui em cima para poder fazer um acabamento, igual eu fiz do lado de lá, ó. Então, faço um ponto corrente e vou fazendo pontos baixíssimos aqui, ó, por entre esses 4 pontos, tá? Da minha lateral, ó. Feito isso, eu corto o fio e faço um arremate tradicional, tá? Passando o fio lá por trás da bolsa e voltando com ele para o mesmo lugar. Bom, o próximo passo é colocar o fecho da nossa bolsa. Para colocar o fecho, ó, nós vamos usar essas 2 partes juntas e essas outras 2 também juntas. Uma de um lado, outra do outro. Bom, vou começar aqui pela parte da aba, então eu vou usar essa parte de metal aí que tem o furinho pelo lado de dentro e a que tem a perninha eu vou usar pelo lado de fora. A gente vai encaixar, ó, desse jeito. Eu vou ajeitar todo o meu crochê, puxando aí, tá? Para ele não ficar entre o buraco. E aí, depois de ajeitado, a gente vai puxar essas perninhas aí, ó, tá vendo? A gente vai puxar uma perninha para um lado e a outra perninha para o outro, na intenção de prender, tá? O ideal é vocês usarem um alicate para auxiliar e prender melhor, beleza? Preso do lado de lá, nós vamos posicionar o fecho do lado de cá. Fecho a minha bolsa, pego o fecho, ó, já vejo a direção que tem que ficar, posiciono aí, ó, e já venho com a chapinha na parte de trás para poder prender da mesma maneira a perninha, ó. Então, as 2 perninhas encaixadas, puxo uma para um lado, a outra para o outro, e depois uso o auxílio aí de um alicate para poder fixar melhor. Feito isso, nosso fecho colocado, nós vamos partir para as alças. Para fazer a minha alça, eu usei uma sobra de corrente, tá? Usei também uma argola, mosquetão e uma agulha de 3,5, tá? E aí, você pode usar uma agulha que passe por entre a sua corrente. Vou começar aqui com um nó regulável, tá? E aí, ó, já insiro a minha agulha com o nó regulável, puxando o fio por dentro do elo e fazendo logo um ponto baixo. Feito o meu ponto baixo, tá? Eu vou fazer agora um ponto corrente. Então, trago meu fio, faço um ponto corrente. E volto aqui, ó, no ponto baixo, nessa perninha, e puxo o fio para fazer novamente o ponto baixo. Faço um ponto corrente, volto nessa perninha aqui da esquerda, puxo o fio e faço ponto baixo. Então, vou trabalhar um ponto corrente e aqui embaixo, ó, puxando essa perninha da esquerda, um ponto baixo. Vou trabalhar dessa maneira por todo o percurso. Faço um ponto corrente, volto na perninha aqui embaixo, ponto baixo, ponto corrente, ponto baixo, até atingir o tamanho desejado. Fiz aqui, tá? O tamanho que eu precisava. Vou deixar aí na descrição depois o tamanho direitinho. Faço um ponto corrente, ó, pego aqui na perninha de baixo, insiro a minha agulha lá no elo, trago o fio e faço um ponto baixo pegando o meu elo, ó, desse jeito aí, para poder prender. Então, eu corto o fio, puxo todo pra cá e depois é só passar ele ali por dentro, fazendo um nozinho, arrematando e queimando as pontas. Alça pronta, e para usar como pochete, eu vou abrir a minha corrente. Para isso, eu tirei aqui um dos elos, tá? Eu abri o elo e tirei um deles. Dessa maneira, a gente coloca, ó, de maneira separada
dentro do meu mosquetão. E aí, caso seja necessário colocar na cintura, eu consigo regular. Alça pronta, bolsa pronta, é só encaixar o mosquetão por detrás da bolsa, na altura que você preferir, finalizar todos os arremates e a nossa bolsa está pronta. Gostou do conteúdo? Curte, comenta e compartilha. Até a próxima!